Senador Paim, alguns registros aqui. Primeiro, dizer da nossa alegria de ter participado nessa segunda-feira da solenidade de abertura da 7ª edição do Congresso Nacional dos Trabalhadores Artesãos, né, de todo o país. Congresso, né, com muita participação, senador Paim, lá tínhamos delegações de artesãos e artesãs de norte a sul do país, né? Eu quero parabenizar Isabel Gonçalves, que é a presidente da Confederação dos Artesãos, Márcia, lá no nosso estado, né, pela realização desse encontro, né, pela representatividade, né, deste congresso, e parabenizo porque sei do esforço, né, do empenho que foi necessário para que pudesse garantir as condições de realizar um congresso dessa magnitude, né? O congresso começou segunda-feira, termina exatamente nesta quarta-feira, e eu quero dizer, senador Paim, que, sem dúvida nenhuma, né, o que pautou a realização desse congresso durante esses 3 dias foi, sobretudo, a expectativa que vive a categoria dos artesãos e artesãs de todo o país nesse exato momento, no que diz respeito à decisão da presidenta Dilma com relação ao projeto de lei 75 de 2010, projeto de lei que regulamenta a profissão do artesão e que, depois de muita luta, foi aprovado pelo Congresso Nacional, né? Nós realizamos, inclusive, esse ano, uma audiência pública aqui no Senado Federal, audiência pública essa que foi muito importante exatamente para deflagrar a luta, né, no sentido de retomada da luta em prol da valorização do artesão no nosso país. A partir da audiência pública, senador Paim, foi lançada a Frente Parlamentar Mista em defesa do artesão e de apoio ao artesanato. Vários senadores aqui participam, Vossa Excelência, o senador Humberto Costa, o senador Douglas, vários senadores, assim como lá na Câmara. A frente é presidida pelo deputado Givaldo Vieira, lá do PT do Espírito Santo, que tem feito um belo trabalho, e eu sou vice-presidente da frente aqui no Senado. Então, eu quero aqui, de forma muito breve, repito, abraçar todos os artesãos e artesãs do meu estado e de todo o país, na pessoa de Isabel, de Márcia, representantes da Confederação Nacional dos Artesãos. E, segundo, senador Paim, quero aqui desta tribuna, em nome da Frente Parlamentar Mista em defesa do artesão e de apoio ao artesanato, renovar o meu apelo à presidenta Dilma, para que ela, até amanhã, que é o prazo, sancione o projeto de lei 7510, que trata da regulamentação do artesão. Fica aqui, presidenta Dilma, o nosso apelo mais uma vez. Na verdade, foram muitos anos de luta, de sonhos, de esperanças, né? Nós temos que dar a essa categoria o respeito que ela merece. Nós não estamos falando de uma categoria qualquer. Nós estamos falando de mais de 10 milhões de pessoas por esse país afora, que é a categoria, o grupo formado pelos artesãos e artesãs de todo o país. Uma categoria, senador Paim, que tem contribuído fortemente para movimentar a cadeia produtiva no nosso país. Os dados do IBGE colocam que no ano, por exemplo, de 2009, o trabalho dos artesãos contribuiu para movimentar mais de 54 bilhões de reais na economia, né? Enfim, os artesãos e artesãs, todos nós sabemos, né, do papel, do papel que eles desempenham, né, do seu ofício, um ofício tão admirado por todos nós. Afinal de contas, a gente costuma dizer, nasce nas mãos dos artesãos, exatamente a identidade cultural das nossas cidades, do nosso estado, né, da nossa região e do nosso país.
Os artesãos tecem exatamente com as suas mãos, né, com tanto carinho, com tanta criatividade, eles tecem exatamente o quê? Né? As peças, a arte, que nada mais, nada menos é, repito, do que os nossos costumes, as nossas histórias, os nossos valores e, portanto, parte importante da identidade cultural do nosso país. E, ao lado disso tudo, né, a inclusão produtiva. O trabalho dos artesãos e artesãs em todo o país tem contribuído fortemente para a inclusão social. Muitas famílias, mas muita gente tira, né, do seu trabalho, do seu ofício enquanto artesão e artesã, o sustento das suas famílias, contribuindo, repito, enormemente para o desenvolvimento econômico. E o que não se admite de maneira nenhuma é, nos tempos de hoje, esses trabalhadores não terem, senador Benedito Lira, até hoje a sua profissão regulamentada. Isso é inaceitável. É inaceitável. Então, eu quero concluir essa parte aqui, presidenta Dilma, me dirigindo a Vossa Excelência. E me dirijo aqui em nome dos senadores e senadoras e dos deputados e deputadas, em nome da Frente Parlamentar. O prazo termina amanhã. E eu tenho certeza que a senhora, com a sensibilidade social que a senhora tem, com a visão política que a senhora vai sancionar o projeto de lei que trata de regulamentar a profissão do artesão e, portanto, não frustrar as esperanças e os sonhos dessa categoria que lutou tanto para que isto acontecesse. Segundo, senhor presidente, quero aqui também fazer um registro, né, que sexta-feira, junto com outros companheiros e companheiras professoras, eu fui homenageada lá na Assembleia Legislativa lá do meu estado, durante sessão solene que comemorava o Dia do Professor. Quero aqui agradecer desde já ao deputado Souza Neto, deputado que propôs essa homenagem, né? Quero também aqui registrar a presença do meu companheiro, o deputado Fernando Mineiro, que foi na hora quem me entregou a placa, né, de homenagem pelo Dia do Professor. E eu costumo dizer, senador Paim, que essas homenagens eu não recebo com sentimento de vaidade, de maneira nenhuma, né? Na verdade, essas homenagens eu recebo com o sentimento sem falsa modéstia do reconhecimento do nosso trabalho e recebo, sobretudo, com o sentimento de perceber e de acolher essas homenagens tão generosas como forma de nos dar força, de nos incentivar cada vez mais, porque essas homenagens, na verdade, nos fazem perceber que, graças a Deus, nós estamos no caminho certo e, portanto, nos incentivam, nos motivam a continuar nessa luta incansável, que é a nossa principal área de atuação, que é o nosso principal compromisso, que é a luta pela valorização do professor, do magistério e pela melhoria exatamente da escola pública. Aliás, senador Paim, eu costumo dizer que, como professora que sou, depois deputada estadual, deputada federal e agora senadora, né, mas eu carrego comigo a alma de professora e costumo dizer que, de fato, né, a paixão que eu tenho, né, pela educação foi o que me trouxe para a vida política partidária, né? Evidentemente que nós, enquanto parlamentares, enquanto agentes políticos, a gente tem que ter o compromisso e lutar em defesa da cidadania como um todo. Mas cada um de nós tem sua área mais específica de atuação. E a minha não podia ser diferente, né? A causa, para mim, mais apaixonante é a causa da educação e é a essa causa que eu tenho dedicado boa parte já da minha vida, né? Até por todos nós termos clareza, né, do caráter estratégico que tem a educação para o desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer país. Então, eu quero, deputado estadual Souza Neto, agradecer a você, Souza, pelo gesto generoso dessa homenagem que nos fez, né, nessa sexta-feira, né, e quero aqui rapidamente também dizer do quanto fiquei honrada, senador Paim, porque recebi
essa homenagem lá na Assembleia Legislativa do meu estado, Rio Grande do Norte, no Dia do Professor, ao lado, né, dos meus colegas professores, por quem eu tenho muita estima, a começar pela professora Carmosi de Souza Gomes, que foi minha professora do curso de pedagogia lá na UFRN, ao lado da professora Lucelena Costa de Góes, de Otto Maria de Araújo Costa, Rita Almeida de Souza, Maria José Bezerra, Maria das Graças do Nascimento Monteiro, Maria do Socorro do Nascimento, Melânia Maria da Costa, Joana Dark Lacerda Alves Felipe, meu querido Padre Sátero Cavalcante Dantas, Padre Sátero, né, fundador da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Padre Sátero, que é um dos ícones, né, da luta em defesa da educação no Rio Grande do Norte, né? Enfim, ele foi representado na sessão solene pelo seu sobrinho, Dr. Paulo Roberto Dantas, e a família de Francisca Amélia do Carmo Nepomuceno, recebendo a homenagem em memória. Então, quero, portanto, né, dizer do quanto me senti honrada de ser homenageada ao lado dessas pessoas tão queridas e, portanto, merecedoras. E quero também ainda, senhor presidente, fazer um registro das nossas atividades durante esse final de semana lá em Natal, desta vez de um ato que participei lá no Centro Educacional Dom Bosco, lá no bairro Gramoré, na querida Zona Norte de Natal. O ato que eu participei tinha como tema Mulher Viver com Dignidade. Foi um ato promovido pela Defensoria Pública lá do meu estado, em parceria com a organização não governamental Plan International Brasil e em parceria também pelo Centro Educacional Dom Bosco, que é um centro, senador Paim, que faz um dos trabalhos, eu diria, né, mais sérios, mais meritórios e de maior alcance social no nosso estado, que é o Centro Educacional Dom Bosco. Por quê? Porque esse centro simplesmente acolhe os meninos e as meninas lá de Natal, da região metropolitana, acolhe os adolescentes, dando a esses adolescentes, né, o acesso ao saber, o acesso à qualificação profissional. Então, eu quero aqui parabenizar Padre Jacome, parabenizar Padre Diego, em nome deles, a todos, né, que continuam, né, mantendo essa casa em defesa da cidadania, que é o Centro Educacional Dom Bosco. Por fim, senador Paim, dizer que nessa ocasião lá, do ato lá, onde foi lançado a primeira ação do projeto Mulher Viver com Dignidade, repito, promovido, liderado pela Defensoria Pública lá do meu estado, e eu quero aqui parabenizar lá a Defensoria. Na ocasião, nós recebemos a carta Por Ser Menina, uma declaração das meninas brasileiras. Essa carta, senhor presidente, Por Ser Menina, já foi entregue à presidenta Dilma em setembro e a líderes mundiais por meio da ONU. A carta contém reivindicações de direitos considerados, claro, pelas meninas enfim, propostas a serem incluídas na agenda do desenvolvimento sustentável. A carta fala, né, das reivindicações na área da saúde, educação, proteção e profissionalização. Portanto, são essas as principais prioridades que constam do documento brasileiro, que se somará aos textos formulados por meninas de outros 3 países em desenvolvimento: Filipinas, Quênia e Paquistão. A Carta das Meninas, que peço agora, senador Paim, que conste na íntegra nos anais da nossa casa, foi elaborada exatamente a partir do projeto Essa é Minha Voz, aliás, Essa é Minha Vez, promovido pela organização não governamental de origem inglesa, a Plan International Brasil. Quero aqui também saudar essa organização, a Plan International Brasil, saudá-la, né, pela seriedade, pela dedicação, né, pelo compromisso que tem
com a luta em defesa da cidadania, especialmente das nossas meninas, das nossas crianças e dos adolescentes. A carta, senador Paim, é exatamente essa aqui. Eu pediria, não sei se a Câmara dá aqui para focar, a PLAN, que é a instituição, né? E o título da carta é Por Ser Menina, Declaração das Meninas do Brasil, né? Então, eu peço que conste na íntegra, nos anais do Senado, e conforme eu tinha dito a elas, as meninas lá no Centro Educacional Dom Bosco e as demais entidades que promoveram esse belíssimo ato, a Defensoria Pública, a Plan International, ao Centro Dom Bosco, eu disse, senador Paim, que iria trazer essa carta aqui para a tribuna do Senado, para dar conhecimento aos demais senadores e senadoras e ao Brasil. E, portanto, é com essa carta aqui em mãos que eu reafirmo, né, que essa carta tem não só o meu apoio, mas o apoio de todos os senadores e senadoras, né, para que as propostas aqui elencadas sejam assumidas pelo poder público e a gente possa avançar, senador Paim, na direção de termos políticas públicas em prol da promoção e defesa dos direitos das meninas e das mulheres do Brasil. Finalmente, senador Paim, participei hoje de mais uma reunião do Fórum Nacional de Educação, entidade que congrega mais de uma centena de instituições representativas do movimento educacional brasileiro, e hoje fizemos um balanço de como anda o Plano Nacional de Educação, a realização das suas metas, quais foram os estados que ainda não aprovaram os seus planos estaduais de educação, né? Quais foram os municípios que ainda não aprovaram os seus planos municipais de educação, e amanhã nós estaremos recebendo todos os representantes dos fóruns estaduais aqui na Comissão de Educação do Senado, da qual sou vice-presidente, para a realização de mais uma audiência pública, encerrando, inclusive, um ciclo de debates temáticos que o nosso mandato propôs, que teve início exatamente nesse ano, tendo como tema o Plano Nacional de Educação e os desafios no que diz respeito à questão do pós-Fundeb, né? Então, nós debatemos o financiamento, a valorização do magistério, debatemos a questão da gestão democrática, e amanhã, senador Paim, vamos encerrar esse ciclo com um tema muito importante, que é o Sistema Nacional Articulado de Educação. Então, nós esperamos amanhã e convidamos a todos e todas para participar dessa importante audiência pública lá na Comissão de Educação aqui do Senado, que começará às 14 horas, repito, que contará com a presença da coordenação do Fórum Nacional da Educação e com representantes dos fóruns estaduais de todo o Brasil. Um momento oportuno, vou concluir, senador Benedito Lira, da gente fazer um balanço de como anda exatamente o Plano Nacional de Educação, como estão os planos estaduais de educação, os planos municipais de educação, etc. e etc. Muito obrigada.